Para os amados irmãos da Igreja Batista Ebenezer e todos aqueles que nos acompanham, é um privilégio, amados irmãos, nesta quarta-feira estarmos juntos para nós estudarmos a palavra do Senhor, depois de um dia abençoado, onde o Senhor tem cuidado de nós, cremos na presença do Senhor em nossas vidas, nos cuidando de nós. Estamos aqui para louvarmos nosso Deus essa noite, orarmos ao nosso Deus esse culto quarta-feira. Amados irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, tem realizado em nossas vidas. Então temos muitos motivos de nos alegrarmos no Senhor, porque Ele cuida de nós, tem cuidado de nós, de toda forma do nosso viver. Está aqui ao meu lado o pastor Renan, pastor da Igreja Batista Ebenezer. Estou no lar dele, tive esse privilégio de estar no lar dele hoje, para juntos nós estarmos orando e também estudando a palavra do Senhor junto com os irmãos. Amados irmãos, nós estaremos desenvolvendo um tema nessa noite, um tema muito lindo que o texto nos mostra. E este tema é: quando Jesus se calou. Olha só, quando Jesus se calou. Nós vemos em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, nós vamos aprender com o Senhor através da sua palavra uma experiência que uma mulher teve com o Senhor Jesus. Várias pessoas tiveram um encontro com o Senhor Jesus durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus. Mas esse episódio aqui nos chama a atenção porque Jesus se calou diante de um pedido. Diante de um pedido de uma pessoa, mas Jesus se calou. Nós vemos em toda a história de Israel, por muitos momentos na história, Deus se calou. Por quê? Porque ele tinha um propósito na vida de Israel, do povo de Deus. E veja que o Senhor Jesus é o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda os nossos corações. Então sabemos que Ele tem um propósito em todas as coisas, principalmente nos dias de hoje. Parece que Deus se calou. Parece que Deus se calou. Mas não, Ele está permitindo acontecer algumas coisas para que o nome dEle seja glorificado. Por quê? Nós sempre falamos, sempre exercitamos a nossa fé na palavra e vemos que nosso Deus, Ele fala assim na palavra: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Ele falou que ia acontecer, vai acontecer. O que Ele diz que não vai acontecer, não vai acontecer. Então a palavra do Senhor, ela é fiel. Então nós vemos versículo 21, amados irmãos, vamos estudar nessa noite, quando Jesus se calou. E veja a experiência de uma mulher cananeia, quando ela demonstra sua fé no Senhor Jesus. A experiência a mulher teve. E diz assim o versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou
de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amados irmãos, o texto fala de uma mulher gentia. Uma mulher gentia. Mas nós sabemos que o Senhor não faz exceções de pessoas. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aquela mulher, ela precisava de uma palavra. Ela precisava ser assistida, porque ela tinha uma dificuldade. Uma filha dela, nós estamos agora orando pela família, são 31 dias de oração para a salvação da nossa família, libertação da nossa família. Então essa mulher, ela tinha uma dificuldade. A sua filha estava sofrendo muito endemoniada. Mas só que ela foi a pessoa certa. Ela não foi os religiosos da época. Né? Ela foi a pessoa certa. E quando nós entendemos isso, né, porque sem Jesus nada podemos fazer, nada podemos realizar. Né? E devemos entender isso. Então, amados irmãos, o versículo 22 diz assim: Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Olha só. O Senhor Jesus, ele não respondeu nada. Por isso que o tema, né? O Senhor colocou esse tema no meu coração quando Jesus se calou. Porque Jesus não respondeu palavra. O Senhor Jesus sabia o que estava acontecendo com aquela mulher. E ele sabe. Ele conhece os corações, ele é Deus. Ele esquadrinha os nossos corações, ele sabe de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Mas ele se calou. Mas por que ele se calou? Ele se calou, amados irmãos, porque quando ele se cala, é um momento que nós estamos orando, nós estamos clamando, mas Deus não responde. É momento de nós perseverar na fé, demonstrar verdadeiramente a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é poderoso, Ele é galardoador daqueles que creem. Então devemos nos aproximar do Senhor Jesus, de Deus, através da oração e crendo, porque grandes coisas, com certeza, se nós desenvolvermos, demonstrar a nossa fé ao Senhor, com certeza Ele nos dá a vitória. Por exemplo, esse momento que nós estamos passando não é momento de nos apavorar, mas é momento de crermos que o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele está nos assistindo em todas as coisas. Amados irmãos, então, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Veja a atitude dos discípulos. Nós constantemente somos desafiados a não ter uma atitude como os discípulos naquela oportunidade. Despedir as pessoas sem entender a necessidade da pessoa, com amor, carinho, e dar uma palavra à pessoa, uma oração, orar pela pessoa.
entender a pessoa, né? Nós somos discípulos de Jesus. Então, veja só que a própria palavra diz: e todos conhecerão que vocês são meus discípulos, que eu sou discípulo de Jesus, se eu amar. Então, eu não posso despedir alguém, mandar alguém embora sem dar uma atenção. Amém, irmãos? Eu não posso fazer isso. Então, os discípulos pediam ao Senhor Jesus: manda ela embora, porque ela já está gritando há muito tempo atrás de nós. É aquela mulher, veja então que ela estava vencendo barreiras. Ele respondeu, aí o Senhor Jesus dá uma palavra. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher, ela era gentia. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, né? O Senhor Jesus primeiramente veio para os judeus, não é isso? João 1, versículo 12. Veio para que eram seus e os seus não receberam. Está escrito lá, João 1, 12, mas todos que o receberam deu poder de ser chamados filhos de Deus. Então, primeiramente, o Senhor Jesus foi enviado aos judeus primeiramente. Então, não era o momento daquela mulher. Não era o momento daquela mulher. Mas veja que, então, aquela mulher tomou uma atitude. A mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela, amados irmãos, ela adorou o Senhor Jesus. Adorou. Adoração. Olha a atitude daquela mulher, de adoração e de joelhos, né? Sabemos que a oração de joelhos, né, ela nos traz o pensamento de indefesa, né? A pessoa fica totalmente na presença do Senhor indefesa, está de joelho, se prostra. Todas as vezes que nós nos prostramos, adoramos, primeiramente a gente adora o Senhor e nos prostra perante o Senhor tem uma resposta, com certeza. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, vamos lá, irmãos, mas a alegria vem pela manhã. Isso nos traz a tranquilidade, que é através da adoração. Primeiro, adoração. E o versículo 26, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela sendo uma gentia, né? E nós também, passados, nós era também como cachorrinhos, gentios, mas nós fomos, pela misericórdia de Deus, alcançados por essa tão grande salvação. Então veja que houve também, amados irmãos, humildade. Humildade. É complicado alguém receber uma bênção de Deus, receber as suas orações, ter as suas orações respondidas se não for por humildade. Veja que a palavra ela diz para nós nos humilharmos perante a potente mão de Deus, que no tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai nos abençoar, vai nos assistir, nos dar vitória. Então essa mulher aqui, ela veja que ela se humilhou. Disse ela: porém, Senhor, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa dos seus donos. Olha só, que maravilha. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus respondeu. Jesus falou que grande era a mulher, a fé daquela mulher. Nessa noite, eu te pergunto, qual o tamanho da sua fé? Eu não sei nem o tamanho da minha.
A verdade é essa, que eu não sei nem o tamanho da minha. Mas eu te lanço essa pergunta: qual o tamanho da sua fé? Se Jesus falou para aquela mulher: grande é a sua fé. Se Jesus fala que se nós tivermos fé, tamanho do grão da mostarda, né? Veja como é importante a fé. Então, amados irmãos,